Na verdade, o artigo que eu publico junto com um assistente meu, o Anderson, e o professor José Eduardo Sabo Paz, e o tema era a abordagem do instrumento da ação civil pública como uma ferramenta de efetivação dos direitos sociais perante o terceiro setor. E é nesse sentido que a gente fez uma abordagem de qual é a maneira que, de uma certa forma, se consegue efetividade com esta ferramenta, que é uma ferramenta inovadora, apesar de aí já ter os seus 30 anos no nosso cenário jurídico, mas que tem trazido grandes resultados, não só na área do terceiro setor, mas em outras áreas de interesse da nossa sociedade, meio ambiente, consumidor, probidade administrativa e dentre tantas outras, de dar efetividade aos nossos direitos enquanto sociedade civil. E, evidentemente, que essa ferramenta também tem a sua aplicabilidade junto ao terceiro setor e com uma razão de ser muito apropriada. A nossa exposição ela trata, primeiramente, de uma crise de efetividade do Estado liberal e o papel do terceiro setor, a questão da tutela do poder público sobre as atividades privadas de interesse social e a atuação do Ministério Público com essa ferramenta singular para tentar dar um pouco de efetividade nas obrigações constitucionais do Estado na seara social. Evidentemente que nós temos um Estado social que foi inaugurado com a Constituição de 88, em oposição ao Estado de mero liberalismo, e a nossa Constituição de 88 teve um olhar especial sobre os direitos sociais, ou seja, aqueles direitos que são de todos, mas de nós também. Só que quando são um direito nosso, não é um direito isolado, é um direito que diz respeito também a toda uma gama da sociedade civil da qual nós pertencemos. Aquelas normas pragmáticas do Estado de Direito, onde cada um tinha o poder conferido pela legislação de buscar aquilo que é seu perante a autoridade constituída, que é o Poder Judiciário, de 85 especialmente, no Brasil para cá, isso coroado com a Constituição de 88, passou por uma série de mutação, no sentido que hoje nós podemos pleitear a garantia de direitos de forma difusa, assim como terceiras pessoas têm a prerrogativa constitucional de buscar o reconhecimento judicial de um direito nosso por meio dos direitos difusos. O Supremo Tribunal Federal tem dado amplo respaldo a esta forma de pensar, onde garante e reconhece na Constituição um dever de efetivação dos direitos fundamentais e não atribui a essa gama de direitos fundamentais uma ampla discricionariedade por parte do agente público, ou seja, os direitos fundamentais, direitos de todos nós, vistos de uma forma difusa, ele deve ser compreendido no sentido de ter uma garantia de efetividade. E é nesse contexto que o poder discricionário da administração pública é amplamente mitigado no sentido de que o Estado tem, sim, a obrigação de garantir a efetividade dos direitos sociais dispostos na Constituição Federal. E aí que entra a seara do terceiro setor diante uma crise efetiva de efetividade.
Hoje nós temos no palco nacional uma grande discussão da necessidade ou não necessidade de uma reformulação do nosso texto constitucional, porque de uma certa forma, quer se queira, quer não se queira, a Constituição Federal de 88 ela garantiu um espectro de direitos para a sociedade como um todo, talvez sem se ater adequadamente às disponibilidades orçamentárias. Mas nós temos um texto constitucional que ele efetivamente ele está em crise porque o comando disposto na nossa Constituição cidadã, ele não se reflete adequadamente na nossa realidade. Todos os direitos sociais dispostos no texto constitucional, se nós fizermos um paralelo com a realidade que nós vivemos, nós podemos chegar à conclusão de que o texto constitucional foi feito à luz de uma sociedade que efetivamente não é a nossa. E é nesse cenário, é essa a porta de entrada do terceiro setor como sociedade civil organizada, que vem de muito tempo. Nós temos terceiro setor no Brasil já há mais ou menos uns 400 anos, evidentemente que de uma forma muito isolada, mas que vem ganhando corpo, que vem ganhando espaço numa velocidade em termos de multiplicação geométrica, não só em número de organização, mas de efetivo trabalho que é alcançado por essas organizações que integram o que nós denominamos de terceiro setor, que é aquele segmento da sociedade civil organizada que tem por pressuposto fazer aquilo que interessa a nós todos vistos de uma forma difusa. Quer sejamos beneficiados diretamente na atividade desenvolvida pela sociedade, quer tenhamos um interesse difuso na execução daquela atividade. E no contexto de uma obrigatoriedade por parte do poder público de dar cabo às mazelas sociais no campo de atuação disposto na Constituição Federal, e diante de uma realidade inegável de que o Estado não logra adequadamente cumprir com essa missão, surge então o terceiro setor como um órgão parceiro do Estado para tentar mitigar essa realidade e cumprir minimamente os dispositivos, os comandos constitucionais de gerar uma diminuição da desigualdade social com a qual a nossa sociedade vive. E é nesse contexto que nós temos, então, a atuação do terceiro setor como uma atuação de interesse social, evidentemente com uma carga muito forte que se aproxima do interesse público, com o princípio da finalidade, qual seja o princípio de ajudar o poder público, a administração pública direta e indireta, no exercício da sua missão constitucional de diminuir as desigualdades sociais e dar executoriedade ao princípio da finalidade, que é atender a esse disposto, a esse comando. É nesse contexto que as organizações do terceiro setor, que muito embora façam parte do segmento da sociedade privada, elas não dizem respeito à máquina pública, muito embora participantes do segmento privado, na sua execução das suas atividades, há de observar também, muitas vezes, algumas regras do direito público, de maneira que se autoriza a dizer que o terceiro setor ele atende às suas finalidades sob o comando de um regime jurídico híbrido, onde, a par de serem entidades do direito privado e, como tal,
tendentes à obediência tão somente do direito privado, devem aplicar seguramente muitas normas do direito público pelo segmento com que atuam. Qual é a razão disso? Primeiro, pela própria natureza da atividade desenvolvida pelas entidades. Segundo, pela titulariedade do domínio das organizações da sociedade civil. Na medida em que todas elas, sem exceção, elas desenvolvem atividades de interesse social, na medida em que todas elas, sem exceção, são patrimônio pertencente à sociedade vista de forma difusa, nós podemos concluir que os grandes ou os reais titulares do domínio das organizações da sociedade civil é a própria sociedade civil enquanto entidade difusa, todos nós. E é nesse sentido que seguramente se pode afirmar que os dirigentes, integrantes das diretorias ou conselhos das organizações, na verdade, eles gerem interesse e recursos patrimoniais de terceiro. Terceiro esse, a própria sociedade civil. O que traz, então, a essa tônica uma justificativa, um fundamento, uma base legal de que as organizações do terceiro setor, a par de geridas sob a ótica do direito privado, elas devem, sim, obediência, devem observância aos princípios constitucionais do direito público, especialmente da moralidade, da legalidade, da eficiência, dentre outros, que são lá colocados na Constituição como próprios da administração pública, mas que são efetivamente aplicáveis pela mesma circunstância, pelas mesmas especificidades, também para as organizações do terceiro setor. Eu estou dizendo aqui para os senhores que agora as organizações têm que fazer concurso público para admitir pessoal? Evidentemente que não. Mas elas devem observar o princípio da moralidade na contratação do seu pessoal? Evidentemente que sim. Elas têm que publicar todas as suas atividades num site, da mesma forma que precisa fazer a publicação à administração pública? Não. Mas elas devem uma certa obediência em termos de publicidade das atividades que elas desenvolvem? Por evidente que sim, porque os titulares das organizações da sociedade civil é a própria sociedade civil, é o dono da coisa. E o dono da coisa, enquanto sociedade civil, tem o direito, sim, de minimamente saber o que a organização que lhe representa faz ou deixa de fazer. A par de outras iniciativas que são colocadas à disposição das organizações do terceiro setor em termos de fomento estatal, imunidade, isenção, qualificações ou investimento público. Quais são as espécies de controle que têm essas organizações? Várias. O que mais se faz nas organizações do terceiro setor é prestar contas. E eu não tenho dúvida de que uma grande parcela do orçamento das organizações é direcionada ao cumprimento dessa obrigação. E é por isso que já não é de hoje a necessidade de um despertar por parte do poder público, por meio de todos os órgãos, e diversos são, de tomada de contas das organizações da sociedade civil, de mitigar, de reduzir, de uniformizar a forma das organizações da própria sociedade prestar contas ao poder público. E dentre um desses fiscais, nós temos o Ministério Público, que em relação ao terceiro setor tem a atribuição de velamento das fundações e de fiscalização das entidades associativas de interesse social. E eu estou direcionando o discurso, evidentemente, para chegar na ação civil pública.
O Ministério Público, eu não sei se de fato faz, mas pelo menos é esperado a tal, que se insira nas suas atividades num contexto de uma administração pública gerencial. O que eu quero dizer com isso? Se espera do Ministério Público que tenha uma atuação tendente a, das suas ações, buscar uma comprovação ou uma fiscalização em termos de ter a informação do exercício da sua atividade, o que o órgão investigado faz em termos de efetividade da sua ação desenvolvida. Em outras palavras, é de se esperar do Ministério Público uma atenção especial à finalidade da atividade fiscalizada e não os meros procedimentos protocolares burocráticos. Nesse contexto, em relação às fundações, o Ministério Público é trazido no cenário jurídico a efetuar o velamento, o acompanhamento permanente do exercício das atividades da Fundação. E há duas razões para isso, e eu acho que não interessam muito no encaminhamento, mas há um fundamento de por que o Ministério Público faz o velamento das fundações e não tem o mesmo tipo de atuação para outras organizações do terceiro setor. Mas o acompanhamento é mais presente, é mais corpo a corpo com a entidade, no sentido de dar uma certa parceria na busca da efetividade das ações sociais desenvolvidas por esse segmento da sociedade. Para as associações de interesse social, o ordenamento jurídico ele dá um tratamento diverso. Ele não pede o velamento e não garante ao Ministério Público a atribuição de fazer velamento das associações. O tratamento da atividade do Ministério Público no tocante às associações se dá por força de um espectro legislativo disposto na Constituição Federal e algo disposto no Decreto-Lei 41 de 66, e fala especificamente de fiscalização das associações de interesse social, quando no manejo de verbas públicas ou de arrecadação de recursos de populares, atribuindo ao Ministério Público o poder de, em sede de ação civil pública, buscar a extinção da associação, quebrando um dispositivo constitucional da liberdade associativa, ou seja, há uma mitigação dessa disposição. E nas fundações privadas, não, há ali sim um efetivo velamento das atividades da organização. Quais são os instrumentos? E aí é o tema do artigo que eu convido todos vocês que tiverem um certo interesse nesse tema de buscar na revista. São 3 instrumentos que tem o Ministério Público para dar efetividade aos direitos constitucionais de cunho social. O procedimento administrativo de fiscalização, que é um procedimento de mero acompanhamento e de verificação preliminar de algum tipo de atividade que possa ensejar a atuação do Ministério Público. O inquérito civil, que é um procedimento ainda investigativo, com a finalidade de busca de elementos informativos para a propositura de uma ação, e a ação civil pública, que é uma ação judicial nos mesmos moldes de qualquer processo judicial, mas atribuído ao Ministério Público e a algumas associações, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, garantindo uma legitimação extraordinária, ou seja, o Ministério Público vai a juízo pleitear não um direito próprio, mas sim um direito de terceiro, que é o direito inerente de titularidade da sociedade civil organizada. Então, essas são as 3 ferramentas basilares do Ministério Público no tocante à atuação
no terceiro setor. A atuação é essa de fiscalização das entidades associativas de interesse social e de velamento das atividades das fundações, com um objetivo primordial e bastante preciso de dar efetividade aos dispositivos sociais garantidos na nossa Constituição Federal. Isso aí eu já falei para vocês. E aí, nesse contexto, nós temos a lei de improbidade, a lei de corrupção, a anticorrupção aplicada para as organizações da sociedade civil, e eu trago, para finalizar, uma reflexão. O ideal de uma sociedade efetiva no exercício dos seus direitos é que o Ministério Público não tivesse o que fazer. Essa é o cenário ideal. E eu garanto para vocês que a gente tem muito o que fazer, e ainda faz muito pouco diante da realidade que a nossa sociedade se apresenta. E é nesse contexto que eu e muitos dos meus colegas temos colocado, de uma forma até um certo cansativa, uma necessidade por parte da sociedade civil organizada de que se efetive, que se implemente, que se adeque internamente, no sentido de não ensejar a atuação de um órgão externo para garantir a efetividade da obrigação institucional que essas organizações têm. E isso se dá mediante uma mudança comportamental da gestão corporativa das organizações. E tenho certeza que isso deve ter sido fruto de vários dos artigos. É a própria entidade se readequando em termos de atuação comportamental, de maneira a se aproximar, se fidelizar da retidão das ações desenvolvidas na seara da organização. E isso, evidentemente, que se dá mediante uma mudança de cultura, e isso a gente já está vendo na nossa sociedade, nós já estamos vendo no mundo corporativo e estamos já vendo algumas iniciativas por parte das organizações do terceiro setor, para trabalhar com controle, com integridade, com compliance, no sentido de abandonar uma necessidade que ficou no passado, de que as organizações tinham que fazer o correto. Hoje isso não basta. Hoje as organizações precisam fazer o que é o correto, e o correto não tão somente frente ao regramento legal, mas o correto também em relação aos valores morais que a nossa sociedade abraçou. Mas não só isso, mais que isso, ter um estilo de gestão, de comportamento corporativo na organização, de que não haja espaço para, eventualmente, a organização poder ter um comportamento diverso. Ou seja, um estilo de gestão corporativa onde fazer o correto é o esperado, mas se isso não ocorrer, a própria organização, por sua musculatura interna, por seus sistemas de controle e de confronto de informações e de comportamentos, que ela possa dar sinais efetivos, claros, se possível, se antecipando a ocorrência de qualquer tipo de dano material ou moral por parte da organização. E é nesse contexto que eu acho que regras de controle interno, regras de integridade, regras de compliance é o esperado, acho que é a agenda do momento por parte das organizações do terceiro setor. E se quiçá um dia isso se tornar realmente efetivo nas organizações, não precisaríamos mais de
procedimentos administrativos de fiscalização, inquéritos civis ou ação civil pública, porque a sociedade civil ela se organizou de uma maneira a se autodepurar naquilo em que é necessário. Era mais ou menos essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês e fico muito grato pelo convite de participar da revista, é uma honra de estar aqui com vocês, estou muito feliz. Muito obrigado.